Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Livro publicado em 1857, em Paris, França. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Origem e Natureza dos Espíritos. Perguntas, de 76 a 83. Da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. Pergunta de Kardec, número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta dos espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Nota de Kardec: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Pergunta de Kardec, número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto, denominados filhos de Deus? Resposta dos espíritos. Meu Deus! São obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Pergunta de Kardec, número 78. Os espíritos tiveram princípio, ou existem, como Deus, de toda a eternidade? Resposta dos espíritos. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua, e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe, aí é que está o mistério. Pergunta de Kardec, número 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta dos espíritos. Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou, é que são desconhecidos. Pergunta de Kardec, número 80. A criação dos espíritos é permanente, ou só se deu na origem dos tempos? Resposta dos espíritos. É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar.
Pergunta de Kardec, número 81. Os espíritos se formam espontaneamente, ou procedem uns dos outros? Resposta dos espíritos. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Pergunta de Kardec, número 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta dos espíritos. Como se pode definir uma coisa, quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Nota de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Pergunta de Kardec, número 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio donde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa donde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se, que uma coisa que teve começo, possa não ter fim. Resposta dos espíritos. Há muitas coisas que não compreendes, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo, ou que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo, ou que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Mundo Normal Primitivo. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.